Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz Henrique, professor de matemática, especialista no concurso ao sexto ano do Colégio Militar. Esse vídeo eu estou gravando diretamente para os pais e responsáveis por candidatos ao concurso para o sexto ano. Se você é um desses pais, se você tem um filho que vai tentar esse concurso, então fica ligado nesse vídeo até o final. E se você conhece alguém que vai prestar esse concurso, também faça isso, envie esse vídeo para essa pessoa, para que possa ajudar e muito a essa pessoa que tem um filho que vai fazer essa prova. Esse vídeo trata de 3 super dicas para os pais, não é dica para aluno, nem para candidato, é dica para os pais. Aqui eu vou dizer para você, baseado em toda a experiência de todos os pais que eu já atendi ao longo de 20 anos de especialização nesse concurso, eu vou trazer para você como deve ser, que deve ser feito pelos pais nesse momento crucial, que é o quê? É aquele momento às vésperas da prova, né? Quando faltam aqui poucos dias para a prova, ok? Então fica ligado comigo, eu vou ligar aqui, né? Vou compartilhar aqui meu monitor, né? Minha telinha aqui, ok? E aqui, ó, vamos lá, a primeira dica, tá? A primeira dica é o seguinte: converse com quem prepara o seu filho, tá? Dependendo do tempo, eu vou dar até mais do que 3 dicas. Eu vou avançar aqui, entendeu? Porque o meu negócio é ajudar a preparar essa criançada. Então, olha só, converse com quem prepara o seu filho. Essa é a primeira dica, tá? Faltam alguns dias para a prova, então vai lá, converse com ele. Mas o que você vai falar com ele? Vamos lá, vou escrever aqui para você, que depois você pode aproveitar, né? A primeira coisa que você vai perguntar a ele é o seguinte: ele evoluiu? Meu filho evoluiu? O que o professor dele acha disso? Se ele disser, não, olha, eu vi que teve evolução e tal e tudo mais, é claro, evidente que existem muitos cursos preparatórios, né, que só querem saber do dinheiro. Infelizmente é isso, entendeu? O professor não é especialista, o professor não se dedica àquilo dali, às vezes troca de professor no meio do caminho. Eu não estou falando desses cursos, eu estou falando de cursos bons, comprometidos, que entregam aquilo que prometem, tá ok? Então a pergunta que você vai fazer para o professor, que é quem lida com o aluno: ah, professor, mas eu não tenho acesso ao professor. Aí fica difícil, na verdade, porque é um curso preparatório que não dá acesso ao professor. Como é que você vai fazer? Ou então o professor não sabe falar sobre o aluno dele? Aí fica difícil. Então, a pergunta que você precisa de uma resposta, e a resposta não é você quem vai dar, é o professor, é aquele que preparou, ou os professores, né? No caso, quando você tiver aí vários professores de português, matemática, redação, é o quê? Meu filho evoluiu, professor? E aí ele vai te responder. Então faça isso. Segunda pergunta que você tem que fazer é: em qual nível ele está? Em qual nível ele está? Então vem comigo. Nível de quê, professor? Aí fica difícil, né? Saber que nível. Ele vai dizer, ele está no nível 5. 5 de quê? Não é verdade? Então vamos lá. Em qual nível de conhecimento? Qual é o nível de conhecimento? Então você vai perguntar: meu filho conhece como? Ué, nível de conhecimento, como assim, professor? Meu filho é capaz de resolver apenas questões fáceis do colégio militar? Questões médias? Questões difíceis? E questões impossíveis? Meu filho consegue fazer? Então é necessário que exista esse conhecimento. O professor vai te dizer isso: o cursinho lá dava simulados. Eu particularmente não acredito muito em simulados, da forma como ele é aplicado hoje em dia. Não é? Por quê? Porque os professores, eles fazem aquela correria e tudo mais, o professor faz de qualquer jeito, entendeu? Aí não avalia direito o aluno, às vezes coloca uma questão que o aluno nunca viu nada parecido, né? Então fica difícil do aluno conseguir resolver uma questão assim, não é verdade? Porque o simulado, ao mesmo tempo que ele avalia, ele tem também que preparar o aluno para a prova. Ele está simulando para a prova. Então, o momento do simulado é também um momento de aprendizado. Não pode simplesmente colocar lá questões que o aluno nunca nem viu nada parecido. Aí, né, gente, venhamos e convenhamos, fica difícil. Eu já peguei muitos pais cujos cursos preparatórios colocavam questões que nem caiu na prova. Sabe, questão... Gente, para que vai colocar questão de concurso público? Para que de vestibular? Gente, não precisa. O Colégio Militar dispõe
de um número suficiente de questões, porque, aliás, mais do que suficiente, são milhares de questões anteriores, de provas anteriores, que você pode usar com seu filho. Então você não precisa sair do colégio militar. Ah, não, é porque pode ser que sempre... Não, eu sei qual é o caminho e eu digo para você, passa, por exemplo, pelos desafios dos livros didáticos. Sabia? Eu já vi caindo desafio de livro didático, questão de livro didático, OBMEP, não OBM, OBM não costuma cobrar tanto, né, mas OBMEP às vezes cai. Então você percebe aí, né, que existe um caminho a seguir. Ah, mas o curso da minha filha, do meu filho, ele dá questões de TRT, pelo amor de Deus, gente, tira. Não deixa. Procura um professor particular, procura um curso onde os professores sejam especialistas. Porque sem um especialista, não consegue nem passar na frente do colégio militar. Entendeu? Por quê? Porque é uma prova muito característica, muito assim, muito especial. É uma prova que o colégio militar tem muito carinho por ela há dezenas de anos. Há dezenas de anos. Eu já estudei todas as provas do Rio de Janeiro de 74 para cá. Eu não era nem nascido, eu nasci em 77, para vocês terem uma ideia. E eu constatei que o estilo é sempre o mesmo. Ele sempre anda por entre os mesmos tipos de questões, a abordagem sempre é a mesma. Olha só que doideira, entendeu? Então como é que você vai lidar com um concurso desse? Você tem que realmente conhecer a fundo, para não se perder e ficar estudando um montão de coisa que não cai. Passa não quem estuda mais, e sim quem estuda melhor. Classifica-se quem estuda mais e melhor, porque muitos estudam melhor, né? Muitos estudam aquilo que cai. E aí eles conseguem passar. Muitos não, porque só 10, 15% conseguem passar na prova, né? Mas desses 10, 15%, você precisa estar entre os 30, entre os 40 primeiros, não é verdade? Dependendo da cidade. E aí você precisa estudar mais do que essas pessoas, tá ok? Então o nível de conhecimento, gente, é fundamental. Mas não é só isso não. Tem também a maturidade. Gente, se for um bebezinho, não consegue passar na prova do colégio militar. Como assim, professor? Como assim um bebezinho? Se seu filho é imaturo, a tendência é que ele saia antes da hora, a tendência é que ele não dê tanta atenção assim às questões, porque ele é uma criança. Eu costumo dizer que a criança é como um passarinho. Se você apertar demais, ele morre. Se você afrouxar demais, ele sai voando. Então você tem que ter a medida certa, tem que apertar na medida certa. Não é apertar muito forte num momento só e depois afrouxar, porque não vai adiantar nada também. Você tem que sempre manter ali, ó, ajustado, não é verdade? Então você precisa conhecer, saber se seu filho tem maturidade. Porque as crianças que passam na prova e aquelas que se classificam são crianças muito maduras. E essa maturidade ela vem com o tempo. Às vezes, tem alguns pais me procuram e falam, poxa, eu quero muito que ele passe esse ano. A criança está no 5º ano ainda. Aí eu falo, é possível passar no 5º ano. Mas quando eu me deparo com a criança, eu vejo que é uma criança extremamente imatura. Então eu preciso correr contra o tempo. Aí eu sempre aviso os pais, olha, é uma luta de 2 rounds, é um jogo de 2 tempos, sabe? Então eu vou tentar, vou fazer o máximo possível, mas saiba que se você der o máximo possível agora e não conseguir, você pode tentar no 6º ano de novo, porque a maioria dos alunos que passam e se classificam são do 6º ano, porque tem o quê? Tem essa maturidade aqui que eu estou falando, tá ok? Então é assim que funciona, tá? E uma terceira, né? Um terceiro aspecto dessa pergunta, em qual nível ele está, tá? É o nível de dedicação. Galera, o nível de dedicação do nosso aluno, da nossa criança, o quanto ele se dedica, o quanto ele se esforça sozinho. Ah, Luizinho, é que eu falo, mas ele não para estudar sozinho, ele não faz questões sozinho. Eu sempre costumo dizer o seguinte, que você precisa insistir com seu filho, sabe? É doloroso, sabe? Às vezes você desanima, mas você nunca pode parar, você nunca pode desistir. Você tem que ser o primeiro a acreditar no seu filho. Então você tem que ter sempre as mesmas brigas. Eu lembro que minha avó, né? Ela sempre me dava as mesmas broncas. Hoje em dia eu agradeço, porque eram sempre as mesmas broncas. Porque se você estiver sempre mudando, entendeu? Hora você aperta, hora você afrouxa, aí não dá certo. Sempre as mesmas broncas, porque ali ó, vai entrar na cabecinha da criança e uma hora ela vai despertar. Quando ela despertar, ela tem que olhar para trás e ver que ela recebeu de você conselho e conhecimento. Porque aí ela vai conseguir partir daquele lugar ali onde ela está. Agora, se ela não tiver conhecimento,
e não tiver conselho, o que vai acontecer? Essa criança ela vai se sentir perdida. Ela despertou, mas ela se sente o quê? Perdida. E aí ela não consegue avançar na sua própria vida, tá ok? Então veja que a pergunta em qual nível ele está destrinchada, não é verdade? Em qual nível ele está? De conhecimento, de maturidade e de dedicação. Entendeu? Então essas duas perguntas, que na verdade a letra B se divide em 3, devem ser feitas para quem preparou o seu filho. Para quem preparou o seu filho. Aí você vai fazer essas perguntas, tá? E baseado nisso, você vai guardar essas informações, porque agora eu vou avançar com você, né, para o próximo item. Você vai conversar com quem? Né, letra B. Você vai conversar? Cadê letra B? Não. Cadê número 2? Número 2, você vai conversar com o seu filho. Você vai conversar com o seu filho, tá ok? Aí, o que é que você vai conversar com o seu filho? Luiz Henrique, eu não sei o que eu falo com meu filho. Sinceramente, eu não sei. O que eu tenho que falar com ele, Luiz Henrique? Me ajuda. Eu te ajudo agora. Sabe o que você vai ter que fazer? Preste atenção nisso. Você vai ter que perguntar a ele o seguinte, ó. Meu filho, como você está se sentindo? Como você está se sentindo às vésperas da prova? Entendeu? Meu filho, como é que você está se sentindo às vésperas da prova? Você tem que, obviamente, abrir. Você não pode chegar com cobrança, porque agora não é hora de cobrar. Não adianta. Se você for cobrar agora, você vai fazer com que essa criança, ela pire, ela se sinta pressionada, entendeu? Porque ela quer te agradar. Mesmo que ela não tenha feito tudo o que você esperava dela, mas ela quer te agradar. É seu filho, não é verdade? Então, como você está se sentindo? E muitos vão dizer, eu estou com medo. Se ele se sentir com liberdade para falar, ele vai dizer, eu estou com medo, eu estou preocupado, sabe? Eu estou arrependido de não ter estudado mais, agora eu estou mais consciente, eu estou vendo que eu precisava ter me dedicado. O ideal é quando isso acontece no 5º ano. Por quê? Porque acontecendo no 5º ano, mesmo que não passe no 5º, você tem o 6º para poder consertar esses aspectos, ok? Então a primeira pergunta é essa. A segunda pergunta é essa aqui, ó. Quais as suas expectativas? Não é a sua pai, tá? Não é a sua mãe, não, tá? É a expectativa da criança. Pelo amor de Deus, tá? É a expectativa da criança. Quais são as suas expectativas com relação à prova, com relação à aprovação, com relação à mudança de colégio? Porque tudo isso vai te indicar possíveis problemas. Né? A criança pode não ter se dedicado porque ela não queria sair do colégio dela. E isso deveria ter sido tratado um pouquinho mais atrás. Né? Ah, Luiz Henrique, mas e agora? O que eu faço? Bom, cada caso é um caso. E eu sempre me coloco à disposição para, ó, manda mensagem para mim e tal, que você manda em texto, então manda um áudio curto, em menos de 1 minuto, que eu vou lá e respondo. Claro, às vezes eu demoro para responder, porque são muitas pessoas para atender e tal, tudo mais, mas eu sempre respondo e eu sempre oriento, né, de uma forma mais individualizada, porque é isso que o pai precisa, tá? Ah, Zenque, você cobra para fazer isso? Não, claro que não. É um coach educacional, mas não. Eu não cobro para fazer isso, não existe valor para isso. Isso é uma ajuda que eu dou para você pai, né, para você mãe, entendeu? Uma coisa é o meu preparatório, as minhas crianças, meus, como eu chamo, né, as minhas fuinhas, entendeu? Os meus gafanhotos, eles eu trato de uma forma e tento oferecer gratuitamente outras coisas, né, elementos que eu possa fazer isso, não é verdade? Mas sempre com a melhor das intenções e sempre com a clareza absoluta que isso é um código meu. Tem que ser eu procurar ser assim o mais específico possível, beleza? Mas vamos continuar, vamos lá. Terceira pergunta que você vai fazer para o seu filho. Qual a nota que ele se daria? Qual é a nota que seu filho se daria? Gente, aqui tem aluno que é esperto, já fala, eu daria 10, eu daria 9. Não, mas tem que procurar ser real. Porque quando ele responde essa pergunta, gente, muitas vezes ele indica que ele não está preparado, sabe? Ele está imaturo. Não é nem pela falta do conhecimento, porque o curso preparatório, ele se propõe a dar o conhecimento, claro, o curso preparatório tem que dar o conhecimento, e também procura trabalhar a maturidade e a dedicação. Né? Mas quem trabalha mais dedicação são os pais,
né? E a maturidade é algo conjunto. O conhecimento é que é assim, tipo 98% no curso e 2% no máximo para os responsáveis. Eu costumo dizer que a obrigação de ensinar é do curso, né? Não é do responsável. O responsável não tem que ensinar, mas esse é assunto para um outro vídeo, não é verdade? Então, qual é a nota que ele se daria? Por quê? Porque isso vai fazer com que... Não estou falando nota de simulado de curso não, tá? É o que eu te falei. Nota de simulado de curso não interessa. Por quê? Porque eu já vi muitos alunos passarem tirando nota baixa em simulado de curso. Eu já vi muito aluno não passar tirando 10 em simulado de curso. Então, para mim, simulado de curso preparatório não colabora muito. Só colabora com defeito, assim, com o intuito de treinamento. Agora, com o intuito de avaliação, galera, vai por mim. Não, eu não costumo ver. E olha que eu tenho aluno do Brasil inteiro, entendeu? Não costumo ver. Então, qual é a nota que ele se daria? Que ele se daria. Aí eu pergunto para você também, você pai, que nota você se daria? Porque eu faço essa pergunta todos os dias, todas as semanas. Que nota que eu daria para essa aula que eu dei, acabei de dar agora? E muitas vezes eu sou rigoroso comigo, sabe? Porque eu falo que cada aula tem que ser um show. A aula tem que inspirar paixão. Se não inspira paixão, então não serve. Às vezes eu estou cansado, às vezes, né, eu dei 10 horas de aula, mas eu tento trabalhar a minha mente para quê? Para chegar na aula e dar aquele show. Então, às vezes, muitas vezes, eu de manhã cedo eu estou num ritmo e à noite eu estou no mesmo ritmo. Por quê? Porque eu passo o dia me autoavaliando. Não, eu tenho que dar o meu máximo. Não, eu tenho que dar o meu máximo. E eu falo isso para eles. Galera, eu estou aqui dando o meu máximo. Então, vocês têm que dar o máximo de vocês também. Tá ok? Então, vamos continuar, porque senão esse vídeo não vai acabar nunca. Já tem aqui mais de 15 minutos, não é verdade? Então, vamos continuar aqui, que tá legal, né? Agora, olha só. Caso pudesse, olha essa pergunta, galera. Caso pudesse mudar alguma coisa, mudar alguma coisa, o que seria? Tá? Mas espera aí que essa pergunta não é para você não, tá, gente? Essa pergunta aqui é para criança. Você vai fazer para o seu filho, pelo amor de Deus, tá? Você vai fazer para o seu filho, não é para você. Você, tá? Engraçado que não mudou ali, ó. Mas tá beleza. Vamos lá. O que você faria? Fala para mim, né? Filho, o que você poderia mudar? Me responde, você com toda sinceridade, o que é que você mudaria se você pudesse? Ah, pai, eu ia voltar no tempo e eu ia fazer tudo diferente. Ah, pai, eu acho que eu não me dediquei. Ah, só que tem que tomar cuidado que é assim, você está perguntando para o seu filho o que ele poderia, o que ele mudaria. E não o que o curso dele deveria mudar. Ah, porque meu curso foi muito ruim, aí eu faria outro curso. Não, o que ele faria, sabe? Ah, seu curso foi ruim, tá, beleza, mas e aí? Você se dedicou? Você aproveitou? Você aproveitou 100% do teu curso? Sabe? Então é algo que tem que ser algo para ele, né? Dele, da vida dele, tá ok? Então beleza, vamos continuar aqui agora, tá? Essas são as 4 perguntas que eu acredito que você precisa, né, fazer para o seu filho, ok? E pronto, ajeitei aqui para ficar bonitinho, né? E agora, né, vamos observar algumas coisas, tá ok? Observar o quê? O que é preciso observar. Gente, eu acho engraçado eu gravando esses vídeos assim, porque eu sou todo elétrico, eu sou todo neurótico, parece um furacão, né? E eu tô tentando aqui falar calminho com vocês, falar devagar e tudo mais, porque eu tô falando com os pais, né? Mas eu não consigo não. Então, peço até perdão para vocês, porque eu gosto da zoeira, né? De algo bem espalhafatoso, entendeu? De ficar em pé, sentado comigo já é meio complicado, não é verdade? Então vamos lá. Primeira coisa que você deve observar, tá? Que você deve observar são 2 pontos, né? Primeiro, conversar, deixa eu ver se escrevi certo, isso, conversar, depois, sem brigar é o melhor caminho. Pronto, aqui ó. É que eu tenho escrito do lado e eu tenho que copiar pro lado de cá. Vai ficar bem bonitinho, né? Então, gente, olha só. É preciso observar o quê? Primeiro, conversar sem brigar. É o melhor caminho. É o melhor caminho. Galera, não entra nessa de embate com seu filho ou de querer dar lição para ele. Agora é o momento de você estar do lado dele.
sabe? Procure aprender com isso. Eu vi que todos os pais que obtiveram sucesso, né, nessa luta, nessa trajetória, todos os pais, eles fizeram o quê? Eles procuraram estar do lado do filho. Eles procuraram fazer disso uma experiência de vida, tanto para a criança como para o responsável, sabe? Então, os pais de sucesso têm essa característica. Eles usam esse momento de preparação como um momento de estar ao lado, de estar próximo, de viver uma experiência de vida com seu filho. Então aproveite esse momento. Não perca tempo brigando, não, sabe? Não perca tempo brigando, não. Por quê? Porque não vai adiantar brigar agora. Você vai colocar uma pressão em cima dele, o resultado vai ser pior ainda, tá? Ah, Lizen, como é que você sabe disso? Primeiro que eu tenho filhos. Eu tenho 3 filhos. Não é verdade? Uma com 18, outra com 14, quando eu estou gravando, outro, né, com 14, que eu estou gravando esse vídeo, e uma de 10, que é a nossa idade. Então eu sei bem o que eu tenho dentro da minha casa. E além, mas por que eles não estudaram no colégio militar? Primeiro, quando morava perto do colégio militar, apesar de sempre prepará-los para isso. Isso é uma história para outro capítulo, né? E segundo, que hoje em dia, a minha filha de 10 também, eu moro sei lá, 6 horas de distância do colégio militar mais próximo, na verdade. Então, hoje em dia, eu não moro mais do lado do colégio militar como era antigamente, tá? Eu morei por 4 anos próximo do colégio militar, então era tranquilo, né? Mas foi uma época que eles não fizeram. Mas isso é um capítulo à parte, tá? O que eu quero dizer para você é o quê? É a experiência dos pais que eu sempre atendi, ok? Então, conversar sem brigar. Agora é hora de consertar os pequenos detalhes que não estão bons, ok? Não estão bem. Ó, o próximo agora, deixa eu dar uma subida aqui, ó. O próximo agora é o quê? Muitos filhos, vem comigo, muitos filhos escondem o que estão sentindo, ok? Não, gente, bobo é quem acredita que os filhos não mentem. Todas as pessoas são capazes de mentir. Basta o quê? Basta ter um motivo forte, mais forte do que os princípios da pessoa. Não é verdade? Então, se você é uma pessoa de princípios fortes, você consegue não passar por cima deles. Mas se seus princípios forem fracos, aí você vai mentir quando tiver que mentir e tudo mais. Então, né, principalmente se os pais mentem, né, o filho vai mentir também, porque o filho vê, meu pai mente, por que eu não vou mentir? Não é verdade? Mas, o que acontece? Entenda que uma criança nunca tem princípios fortes. As crianças não possuem princípios fortes. Então, elas são capazes sim de mentir. Por melhor que tenha sido a educação deles, eles ainda são crianças. Eles não são adultos, não têm a sua vida estabelecida, ok? Então, o que acontece? Se você conversar com qualquer psicólogo, você vai ver que uma criança de 10 anos é altamente influenciável. Então, você precisa entender esse ponto de partida. E a partir daí, você vai entender o seguinte, que se eu não deixar meu filho à vontade, e ele tiver muita vontade, se o princípio dele for, eu não quero desagradar meus pais, ele vai mentir para mim. Ele vai se sentir mal preparado, mas ele não vai dizer. Aí vai ferir aquela primeira perguntinha lá de cima. Lá de cima, quando eu falei para você que em qual nível está de conhecimento, ele não vai dizer. Ele não vai mostrar para você, entendeu? Por que não? Porque ele não quer te desagradar. E o princípio dele de não desagradar aos pais é mais forte do que a necessidade que ele tem de manter a verdade, entendeu? Então isso acontece e acontece muito, né? Eu sempre falei para meus filhos o seguinte, eu não estou aqui para ensinar vocês a criar seus filhos, claro que não, mas uma coisa que eu sempre usei é o seguinte, ó, quem fala a verdade não merece castigo. Mas se o castigo vier, você tem que ser homem, tem que ser mulher, você tem que ser, ter hombridade suficiente para quê? Para aceitar o castigo, não é verdade? Então isso faz com que a pessoa se sinta à vontade e disposta a enfrentar a situação. E aí é o que eu digo para você, né? É o que eu digo para você. Quando você deixa seu filho à vontade, ele vai dizer sem medo, entendeu? Que ele não se sente preparado, que ele está desesperado, entendeu? Como eu ouço dentro da sala de aula, quando eu dou liberdade para os meus alunos. Eles pegam e falam, Luiz Henrique, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, tá? Então é assim que funciona, ok, galera? Bom, então essas 3 coisas. Agora só para, né, é preciso observar, agora eu vou falar aqui, para a gente finalizar esse vídeo aqui, né, o que é preciso, já está acabando já, tá? É preciso
entender. O que é preciso entender, tá? Considere sempre isso aqui, tá? Porque você vai precisar. É o seguinte. Primeiro, a criança está vivendo uma fase complicada. A criança está vivendo uma fase complicada. Não é só você, pai, não é só você, mãe, que tem problemas não, tá? Seu filho também tem, tá bom? Ele tem os problemas dele. Ele já tem uma vida, não é verdade? E às vezes a gente ignora isso. Então aqui, o que eu estou querendo te alertar é o seguinte, que a criança está vivendo uma fase muito complicada. Você precisa se colocar no lugar dela. Então coloque-se no lugar de seu filho. Botar filho apenas, né? Entendendo? Filho e filha, tá bom? Então coloque-se no lugar de seu filho. Porque se você se colocar no lugar do seu filho, você vai entender o que ele está passando, tá ok? E por último, nesse vídeo aqui, a criança, eu vou repetir isso aqui, ó, eu acho um ensinamento muito legal que eu aprendi. A criança é como um passarinho. Gente, a criança é como um passarinho. Se apertar, morre. Se afrouxar, voa. Né? Eu conto esse ano de 2021, né? Para fechar, vou terminar com essa historinha. Né? Nós tínhamos aqui no nosso curso um mascote, né? Que era a minha calopsita, chamada George. Né? Eu comprei para as minhas crianças uma calopsita alguns meses atrás, poucos meses, né? E ele era legal, cantava até o hino do Flamengo, oh, que maravilha, né? O cara era mais flamenguista do que eu, né? E cantava o hino do Flamengo, e ele vinha nas aulas, e ele ficava no meu ombro, eu dava aula com ele no meu ombro, né? E eu dando aula, faltava 5 minutos para acabar a última aula, né? E aí meu filho entrou desesperado na sala aqui e falou assim, pai, o George tá morrendo, ele tá esquisito, ele tá... E aí eu corri lá para ver o que era e tal, depois de alguns minutos ele morreu. Né? Então, quer dizer, eu falei, puxa vida, eu fiquei triste, alguns alunos ficaram tristes também, na verdade, porque era o nosso mascote, a gente já tinha tirado selfie, eu botava até o desenho dele, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu não sei porque que ele morreu, né? Mas eu acredito que ele poderia estar, porque ele vivia solto dentro de casa, ele poderia estar explorando a casa e pode ter comido alguma coisa que lhe fez mal. Ou seja, qual é a moral da história? O passarinho, ele é um ser muito, muito frágil. Nossas crianças são seres frágeis. Então é necessário que a gente se dedique a eles, que a gente cuide deles, que a gente tome cuidado com eles, sabe? E tomar cuidado não é só dar do bom e do melhor. Tomar cuidado é ensiná-los a viver, sabe? É ensiná-los a caminhar, entendeu? E isso aqui não é uma lição de moral, claro que eu estou compartilhando com vocês essa história do George, né, que era o nosso mascote, mas, né, eu quero alertar vocês que é preciso entender, primeiro, que as nossas crianças estão vivendo uma fase complicada, ainda mais nessa época de pandemia, onde tudo está limitado, e também que a criança é como um passarinho, sabe? Então, se você apertar ela demais agora no final, você vai acabar matando, né, no sentido figurado, mas você vai colocar tudo a perder, não é? Pode colocar, né? Mas se você afrouxar demais também, vai colocar tudo a perder. Então, o melhor que se tem a fazer é o quê? É você colocar sua criança no seu ombro, como eu fazia com o George, colocava o George aqui no ombro, né, e ficava dando aula com ele, ou seja, eu vivia com ele. Na verdade, o ideal é você fazer isso agora, né, você viver com seu filho agora esse momento especial que antecede a prova. Não importa se a preparação não foi boa, não importa se o curso preparatório falhou, se você como pai, como mãe falhou, se a criança falhou como aluno, não importa isso. O que importa é que vocês fazem uma dupla maravilhosa, ok? Então fica aqui o meu desejo muito forte de que o seu projeto dê certo. E se não passar esse ano, se você não conseguir esse ano, saiba, tente no 6º ano. E se não conseguir passar no 6º ano, tente de novo quando puder. Tente um outro concurso, tente. Por quê? Porque estudar, a gente não estuda para passar, a gente estuda até passar, ok? Se você não deu seu like, então dá aquele joinha lá, dá aquele curtir, porque esse vídeo aqui
até aqui, 30 minutos de vídeo, então é sinal de que serviu para você e é esse o objetivo, o meu objetivo, gravando esse vídeo aqui. Valeu? Um abraço forte, galera. Fiquem com Deus.